Bom, esse vídeo é um complemento do anterior, o 17, porque ele estava ficando longo já e eu segmentei ele aqui. Então, para quem quiser ver esse circuito, basta assistir o vídeo 17 e com esse vocês complementam a questão das mútuas e próprias dessa matriz aqui. Esse elemento também foi apresentado no anterior. Então, no circuito, no exemplo 17, foi colocado aqui, no vídeo 17 foi colocado isso aqui com a entrada dos valores de sequência. R0, L0, R1, L1 é igual a R2 e L2, porque em uma linha de distribuição, de transmissão, aqui nesse caso, os valores são independente se você está na sequência positiva ou negativa, independente se eu estou rodando o fasor para um sentido ou outro, em qual é a sequência de fase, a impedância vista é a mesma. Então, quando a gente deduz, como eu mostrei no vídeo 17, o Z11 fica igual ao Z22. Então, por isso que eu não preciso entrar com a sequência negativa. E a positiva já é suficiente. Mas se eu quisesse entrar com a matriz de fases, que é essa aqui. Então, aqui eu entro com R1, R22, R33, a mútua entre 1, 2, que vai ser igual a 2, 1, mútua entre 1, 3, que é igual a 3, 1, e mútua entre 2, 3, que é igual a 3, 2. E a mesma coisa para o L. Se eu quisesse entrar com essa matriz. Então, esse é o complemento que eu queria fazer. Então, aqui, no vídeo anterior, eu mostrei uns slides na qual a gente tinha essa matriz. Considerando as próprias iguais, então fica tudo ZS. Considerando as mútuas iguais, então fica tudo ZM. Sequência positiva igual a negativa, que é igual própria menos mútua. Sequência zero é própria mais duas mútuas. Então, se eu quisesse usar aquela matriz, bastaria eu calcular a própria e a mútua. Então, a gente pode usar essas equações. Então, a equação 1 aqui e a equação 2, né? Então, eu posso pegar a equação 1 e simplesmente isolar o ZS, que é a própria. Então, ZS é igual a Z11 mais Z mútuo. Vou colocar a equação 3 aqui. E depois eu pego a equação 2. Z0 é igual a... Ao invés de entrar com ZS próprio aqui, eu vou já entrar com o que ZS né? Que é a equação 3. Então, ZS é o quê? É Z11 mais Z mútua. Continuando a equação, ó, Z0 igual a ZS mais duas vezes mútua. Então, mais duas vezes a mútua. Com isso, Z0 igual a Z1 mais ZM mais 2ZM. Então, Z0 igual a 3ZM mais Z1. Isolando o ZM, fica ZM igual Z0 menos Z1, 1. Z0, 0 menos Z1, 1 dividido por 3. Então, dessa forma aqui, eu encontro o ZM. Equação 4. Calculado o ZM, eu venho aqui, substituo ele na equação 3 e calculo o ZS. Então, basicamente, eu vim aqui no Spider, no Python, né? E fiz esse cálculo. ZM é Z0 menos Z1 sobre 3. ZS é Z1 mais ZM. Fiz um print de um cabeçalho e imprimi o valor real de ZS, sendo a própria, que eu posso chamar de ZS aqui, né? RS e XS, que é a própria, né? E as mútuas, que é a parte real da ZM e imaginária de ZM. A hora que eu rodo, eles se somam com o código anterior, né? Então, aqui no código anterior eu tenho a confirmação dos dados de entrada, as impedâncias de sequência e os valores de RS, XS, RM e XM. Então, com isso, basta eu substituir isso aqui no meu ATP Draw, no meu elemento lá. Então, eu vou colocar lado a lado as telas. Então, aqui eu posso remover esse elemento e colocar esse no lugar. O ideal é sempre dar um hide, né, pessoal? Mas vamos lá. Aqui, ó, como própria de resistência, a gente tem 5.15 e etc. Então, vou colocar a própria sendo igual. E a mútua da resistência é o que apareceu como RM ali. E a mesma coisa para o L. Para o X próprio, eu vou colocar o L1, 2 e 3. Ops. E o 3 igual. E para as mútuas, vou por isso. Observem que não preciso entrar com L2, 1, porque eles são iguais. Então, se eu dar um OK,
Esse é um curto trifásico. O valor tem que dar 8.470. Deu. Agora vamos ver o monofásico. Veja que não atualiza o valor até eu não dar o Enter, né? Bateu. Então esse é um complemento para mostrar que a mesma coisa pode ser feita com a entrada matricial. Então, o elemento que eu mostrei para vocês aqui, esse que eu estou usando agora, é a representação dos dados por esta matriz. Já o elemento que eu estava usando no início desse vídeo, ou melhor, no vídeo passado, foi esse. Foi aquele que considera a sequência zero, positiva e negativa, mas não as mútuas entre circuitos. Então, fazer dessa forma, ok. Fazer dessa forma, ok também. O que não podemos fazer é usar uma matriz de fase, que essa aqui é de fase, que só tem esses três elementos, né? Tipo, se fosse ZAA, ZBB e ZCC só, aí não ia funcionar, não ia dar. E aqui tudo zerado, que é o que eu comecei no vídeo 16 mostrando, aí o curto trifásico até batia, mas o curto monofásico não batia, ele dava com o mesmo valor do trifásico. Isso está lá no vídeo 17, né? No vídeo anterior. Então, e aqui, ó que interessante, pessoal. Qual que é a vantagem dos componentes de sequência? Justamente é isso. Olha como é mais fácil trabalhar com uma matriz como essa. E quando estes elementos são iguais, e os elementos centrais aqui, ZS, também são os próprios são iguais, o que acontece com a matriz de sequência? Só fica elemento na diagonal principal, mútua some. Essa é justamente a vantagem dos circuitos de sequência, é desacoplar o sistema em três circuitos meio que independentes. Então, esse aqui é a representação sequência zero, esse é positiva e esse é negativo. Bom, então era isso. Eu queria fazer o complemento do vídeo anterior que ficou faltando. Obrigado, pessoal.